Downton Abbey mentiu para você? A verdade chocante da aristocracia eduardiana. Você já tentou se sentar à mesa com a postura errada na frente de uma condessa? Não. Pois a boa notícia é que talvez você ainda esteja vivo para contar a história. A má notícia é que na era eduardiana, só levantar a sobrancelha na hora errada já era motivo para exclusão social. O cancelamento do século XX, só que sem Wi-Fi e com muito mais prataria. Antes da Primeira Guerra Mundial virar tudo de cabeça para baixo, existia uma elite britânica vivendo num castelo social tão bem ensaiado que Downton Abbey parece até reality show de influencer educado. Em um mundo em que as regras eram tão rigorosas quanto o espartilho de uma debutante e onde casar com alguém fora da sua classe social causava mais escândalo do que usar branco em um funeral. Mas como que esse império doméstico de luxo, criados e colheres de chá milimetricamente posicionados começou a ruir? E o que aconteceu quando a guerra mandou metade dos criados para o fronte e a outra metade para procurar emprego nas fábricas? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje, como vocês pediram, estamos aí. Vamos explorar o mundo excessivamente polido, lindamente sufocante, discretamente caótico da aristocracia britânica na era eduardiana. Vamos espiar pelas cortinas pesadas da aristocracia britânica, dar umas voltinhas pelos salões dourados da era eduardiana e ver de perto como era viver num sistema social onde tudo era beleza por fora e ansiedade social por dentro. Porque, sim, os duques também tinham crises existenciais, só não podiam falar isso em frente e em voz alta na frente de seus criados. Então, já prepara o seu chá e ajeita a postura, porque hoje o babado vem com prataria, porcelana e muita hipocrisia com aquele sotaque britânico. Se você acha que a vida dos ricos hoje é cheia de frescura, é porque você ainda não conheceu uma condessa eduardiana. Aquelas que desmaiavam discretamente quando o garfo do peixe estava no lugar errado. Na Inglaterra de 1900, 1901 no caso, ser da alta sociedade era como viver num musical de etiqueta. Você acordava num quarto decorado por 3 gerações de culpa colonial, tomava chá a 62 graus exatos e passava o resto do dia se trocando de roupa como se fosse um desfile da Chanel com roteiro. Mas a verdade é que esse teatro dourado nasceu como resposta direta à rigidez vitoriana. Durante o reinado interminável da Rainha Vitória, que mais de 60 anos, minha filha, tudo era moralismo, recato e contenção, inclusive os abraços. Só que aí, quando ela finalmente fez o seu grande finale, em 1901, quem assumiu o trono foi seu filho Eduardo VII. E se você está imaginando um rei sereno, sábio, digno de estátua, pode esquecer. O Eduardo VII era o oposto do que a sua mãe, a Rainha Vitória, sonhou para ele. Ele amava festas, mulheres, joias, arte, moda e boa comida. Ele era praticamente o Gatsby da monarquia britânica, só que com mais gordura e menos culpa. E como todo mundo quer copiar o que o rei faz, a elite britânica embarcou com gosto nesse estilo de vida hedonista e performático. E assim nasceu a Era Eduardiana, um período de luxos, excessos e regras sociais tão engessadas que até a prataria parecia respirar com dificuldade. E foi então uma época de ouro para a aristocracia. Ou, pelo menos, era o que eles queriam que parecesse. As grandes casas de campo, como a fictícia Downton Abbey, não eram apenas residências. Elas eram palcos cuidadosamente montados para encenar o drama diário da elite britânica. E, como todo bom teatro, os personagens tinham suas falas, seu figurino, sua marcação em cena e um roteiro social tão rígido que até a Kate Middleton teria jogado a toalha. A rotina era planejada milimetricamente. A aristocracia acordava quando o relógio da casa dizia que podia, e nunca, jamais antes das 8 horas da manhã. O dia começava com a criada levando o chá matinal até o quarto. Sim, até o chá tinha etiqueta.
Ele não podia estar muito quente nem muito frio. E o leite era adicionado depois, nunca antes. Por quê? Porque colocar o leite antes era coisa de classe média, claro. Mas também porque os copos de porcelana fina podiam se rachar se o leite entrasse antes do chá. Olha aí, a etiqueta salvando a prataria do prejuízo. O vestuário era outra performance. Trocar de roupa até 5 vezes por dia não era exagero, fazia parte do protocolo. Existiam roupas para o café da manhã, para a caminhada, para o almoço, para o chá da tarde e para o jantar. Cada traje tinha sua função, sua hora e sua mensagem social. Você quer causar um escândalo maior do que uma fofoca de bastidores? Basta aparecer de azul claro num jantar formal. Azul claro era a cor da manhã. E sim, isso era levado muito a sério, como se fosse um código penal. E aí entra a parte que todo mundo teme, a etiqueta à mesa. Jantar com aristocracia era uma espécie de masterclass com ansiedade. Havia a ordem exata para você comer, para você falar e até para você rir. Os talheres também tinham hierarquia. O guardanapo não podia ser colocado no colo antes da sua anfitriã colocar. E jamais, sob hipótese alguma, você podia virar sua xícara ao bebê. Isso, além de demonstrar uma falta de classe enorme, podia indicar que você estava tentando chamar atenção. E a atenção naquela sociedade era reservada para quem nascia com título, não quem ousava tentar se expressar. Aliás, me responde aqui. Você conseguiria jantar tranquilamente com 12 talheres e 3 taças diferentes só para água? E sabendo que um lorde te observa de longe pronto para te julgar por ter usado a faca do peixe no pão? Pois é, nem a terapia dava conta de tudo isso. E tem mais, a casa, além de tudo isso, era equipada com um sistema de sinos conectados por fios. Era tipo um WhatsApp da elite, só que analógico. A senhorinha apertava um botão e ding-dong. O som ecoava na cozinha ou no andar dos criados. Cada sino tinha um número que indicava o cômodo que te chamou. Pensa só, você tá lá tomando seu chazinho na varanda e do nada escuta um sino que diz: "A madame quer mais bolachinhas". E aí o que você faz? É claro que você corre. Na prática, isso significava que a condessa podia passar o dia reclamando que a sua criada dobrou o lençol com uma margem fora do padrão, enquanto o país lidava com inflação, crises políticas e o início das greves trabalhistas. Mas quem se importa com o proletariado, né, minha filha? O que importava mesmo era manter a prataria polida e os copos de cristal organizados em ordem decrescente de uso. Enfim, se a aristocracia eduardiana era um castelo de aparências, os criados eram os tijolos invisíveis que sustentavam tudo, como eu comentei no vídeo anterior sobre isso. E não se engane, isso aqui não é só sobre lavar a louça ou servir o chá no ponto. Era um teatro social silencioso, onde os figurantes tinham que saber exatamente quando entrar em cena, quando desaparecer e principalmente como nunca jamais roubar o foco dos protagonistas. A ordem era clara. Eles deviam estar por perto o tempo inteiro, atendendo, servindo, organizando, limpando, polindo e ajustando cada detalhe da rotina dos nobres, mas sem ser notados. Isso não era só uma preferência, era um código social gravado em pedra. Criado que falava demais, inaceitável. Que tossia alto, indelicado. Que olhava nos olhos do patrão, tragédia social. Era como viver num mundo onde até respirar precisava de aprovação. E honestamente, quantas vezes a gente hoje finge que não vê o entregador para não precisar falar bom dia? Pois é, o século mudou, mas o constrangimento de classe continua firme. O lorde da época eduardiana, nesse jogo de poder e silêncio, era quase uma estátua viva. Caminhava com propriedade, com ar de autoridade mítica, como se tivesse nascido junto com as colunas da casa. O que ele dizia era lei, mas o que ele não dizia era ainda mais importante. Bastava uma franzida de testa para que o mordomo já soubesse. O chá estava fraco, o dia está péssimo e é melhor ninguém respirar fundo demais no corredor. E a Lady? Ela era uma CEO disfarçada de flor de estufa. Ela não apenas comandava as criadas, como também supervisionava o humor da casa inteira.
Tudo isso entre uma troca de vestido ou outra, refinada, educada e com um radar social tão aguçado que detectava erro de postura a 20 metros de distância. E para manter essa farsa bem estruturada, as casas eram projetadas com esses dois mundos que jamais deveriam se misturar. Enquanto a família circulava pelos salões de pé direito alto, escadarias monumentais e tapeçarias carregadas de brasões, os criados se esgueiravam por escadas de serviço, portas secretas e corredores estreitos que serpenteavam pelos bastidores da casa. Downton Abbey mostra isso com perfeição. Enquanto os Crawley tomam café num silêncio quase litúrgico, os criados já correram 3 maratonas só para garantir que a torrada chegue dourada, mas não queimada. E o mais impressionante, os patrões mal sabiam o nome dos criados. Sabiam do Carson, claro, o mordomo é quase da família, com ênfase no quase. Mas e o resto, um mistério conveniente. E isso não era descuido, era proposital. A elite britânica acreditava que envolver-se demais com os empregados quebrava o equilíbrio natural das coisas. Empatia demais, fraqueza. A aproximação emocional em propriedade. Melhor deixar o motorista no banco da frente e a governanta na sombra da escada, literalmente. E claro, até a comunicação era mediada. O Lorde não pedia diretamente para a criada trocar os lençóis. Ele avisava o mordomo, que falava com a governanta, que então repassava o recado à criada certa, que já sabia por código a altura exata do travesseiro e o grau das dobras do lençol. Um sistema altamente eficiente para quem tem tempo sobrando e zero interesse em relações pessoais. Só que um detalhe aqui, mesmo sem serem vistos, os criados sabiam tudo sobre os patrões. Tinham acesso aos bilhetes íntimos, às roupas íntimas, às falas fora do roteiro e mesmo assim eram obrigados a manter a postura. E essa postura também se estendia até a comida. Criados comiam em horários separados, em cômodos separados, com pratos mais simples e, pasme, por ordem de hierarquia. Mordomo e governanta no topo, cozinheira no meio. Criados mais novos sentavam de desce. Era um mini feudalismo doméstico, acontecendo todos os dias no porão da casa. E, já que a gente resolveu descer um pouquinho as escadas, vale lembrar, mesmo com todo esse peso nas costas, muitos lords e ladies se achavam verdadeiros modelos de benevolência, só porque pagavam salários baixos com pontualidade britânica e permitiam que os criados fossem à missa uma vez por mês. Assim, eles se declaravam patrões generosos. É o famoso bom patrão da elite, aquele que explora com delicadeza e rouba com charme. E isso é mostrado em várias cenas de Downton Abbey, especialmente quando o Lord Granham se incomoda com greves trabalhistas, mas se orgulha de oferecer trabalho digno aos seus empregados. Digno para quem exatamente? Mas será que essa estrutura toda ia aguentar para sempre? Será que os travesseiros bem alinhados e os talheres brilhando iam continuar funcionando quando o mundo lá fora começasse a ruir? Guarda essa pergunta, porque o chá ainda não esfriou, mas as paredes do salão estão começando a trincar. Agora, casar por amor. Na era eduardiana, isso era papo de livro de banca de estação. E mesmo assim, só se fosse escondido atrás de uma edição de Jane Austen. Casamento entre os aristocratas era outra coisa. Era como na realeza, um contrato, era aliança. Era como uma partida de xadrez onde ninguém podia demonstrar emoção, só estratégia. E no final das contas, o amor era o peão que você sacrificava pelo terreno de 1000 hectares e um sobrenome com 3 ivens. E olha, se você acha que sua tia pega no seu pé porque você tá solteira aos 30, imagina viver numa casa eduardiana com uma mãe aristocrata que praticamente te ensina a respirar em função do seu futuro marido. As moças da elite passavam anos sendo moldadas como porcelana. Aprendiam francês para parecer sofisticadas e discretamente desejáveis. Piano para tocar nas festas de apresentação. E como caminhar também em silêncio absoluto, como se estivessem flutuando. Tudo isso para se tornarem a esposa ideal. Uma esposa que soubesse sorrir sem mostrar os dentes, elogiar sem parecer muito interessada e fazer-se de difícil sem parecer mal educada. Um verdadeiro malabarismo social com salto baixo de cetim. E por que tanto esforço? Porque o objetivo era ser levada como um troféu decorado em renda
para os grandes bailes da temporada social de Londres, aquela que começava em toda a primavera e durava até o verão. Basicamente um The Bachelor com vestidos de seda, carruagens e nervosismo com champanhe. E se você acha que é difícil escolher um crush no Tinder, imagina ter que competir por um conde funcional enquanto sua reputação depende de não rir alto e nem comer o canapé errado na hora errada. Agora, não era só entre os britânicos que o mercado estava fervendo. As Dollar Princess, herdeiras americanas mais ricas que petróleo no Texas, começaram a atravessar o Atlântico com seus dotes milionários em busca de um título de nobreza que desse valor à fortuna recém-conquistada das famílias industriais. E olha, era um match perfeito. Exemplo clássico, Consuelo Vanderbilt, uma jovem americana que se casou com o 9º Duque de Marlborough. Ela chorou muito no dia do casamento, mas a sua mãe sorria. O título estava garantido e o dote depositado. Mas se engana quem pensa que só as americanas faziam essa dança de alianças. Entre os próprios nobres britânicos, o casamento era uma operação de guerra. A ordem era clara: casar com alguém do mesmo nível, ou melhor, garantir herdeiros, manter o sobrenome limpo e as aparências impecáveis. E rejeitar um bom partido era quase um ato de rebeldia. Recusar um pretendente bem posicionado podia significar perder acesso a bailes, jantares e, pior, ser esquecida pela sociedade. E as cartas de amor trocadas nesse meio tempo? Eram menos ai que saudade, mas excelente conexão entre nossas famílias. Espero que o nosso noivado fortaleça laços. Verdadeiros tratados diplomáticos cheios de rodeios, elogios à linhagem e juras de conveniência. E se o noivado saísse do controle, havia até manuais de etiqueta ensinando o que podia ou não ser dito em público. Spoiler: opinião feminina era altamente desencorajada. Imagina só se alguém ousasse falar de política ou Deus me livre, mostrar entusiasmo por alguma coisa. Fim de linha. E se você acha que fofoca de grupo de WhatsApp pode acabar com o relacionamento hoje, na era eduardiana uma única suspeita, repito, suspeita, podia arruinar uma moça. Reputação era um verdadeiro patrimônio. Basta uma dança um pouco entusiasmada com o pretendente errado ou uma carta vazada no círculo de chá e pronto. Adeus alianças, adeus convites, adeus futuro. Cancelamento sem internet. Mais cruel que o algoritmo do Instagram. E como nem todo casamento na era eduardiana era feliz, na verdade, quase nenhum era, muitos casais levavam a vida em alas separadas do castelo, ou palácio, ou casa. Dormiam em quartos diferentes, viam-se apenas em eventos sociais e mantinham a pose, porque a imagem de harmonia conjugal era mais importante do que convivência real. E o divórcio só com escândalo, só com provas, só com humilhação pública. E mesmo assim era a mulher quem saía marcada, sem pensão, sem ver os filhos e sem convite para o próximo chá. No final das contas, o casamento também era uma performance, uma encenação social caríssima, com vestidos impecáveis, sobrenomes pesados e silêncios ensaiados. Todo mundo interpretava um papel, inclusive os noivos. E mesmo quando a plateia suspeitava que o conto de fadas estava desmoronando, ninguém ousava levantar da cadeira antes do fim da peça. Afinal, o salão ainda era iluminado e o buquê era bonito. O calendário social da elite britânica era uma maratona disfarçada de chá da tarde. Durante a primavera e o verão, famílias inteiras se mudavam temporariamente para Londres, ocupando suas casas urbanas só para participar da temporada social. Aquela onde se dançava, se flertava, se casava e se observava os movimentos da concorrência. E quando a gente comenta de jantar, como você já deve ter percebido, não era só comida. Era evento político, jogo de poder, vitrine matrimonial e teatro de sobrevivência social. Os passeios também vinham com roteiro. Caminhadas pelos jardins não era só para apreciar a natureza, eram pequenos desfiles onde se exibiam trajes diurnos, alianças possíveis e às vezes barrigas discretamente avantajadas de casamentos que começaram no salão e terminaram na carruagem. E as caçadas então, momento perfeito para os lords mostrarem que sabiam atirar sem sujar a bota e para as ladies exibirem plumas sem voar. Ninguém realmente se importava com fazão. Era só
performance. E se você fosse realmente alguém, tinha honra ou fardo de visitar a rainha. E depois, na era eduardiana, o rei. Durante o reinado da rainha Vitória, essas visitas eram formais até o último botão do colete. A rainha era uma entidade quase bíblica, e qualquer passo em falso podia significar o fim da carreira social de uma família inteira. Uma vez, uma lady foi cortada da corte por usar um vestido de decote ousado. Nunca mais foi convidada e o vestido virou lenda. Mas quando o Eduardo VII assumiu, o tom mudou. O rei adorava uma festa, jogava cartas, recebia amigos íntimos em Sandringham e, sinceramente, não ligava muito se você exagerava no vinho, desde que você usasse um chapéu bonito. Ainda assim, ser convidado para Sandringham era o selo azul da nobreza. Aparecer por lá significava que você estava dentro do círculo real, o que, convenhamos, era mais valioso do que muitos títulos herdados. E aí vem a parte mais sensível dessa fofoca. Como, afinal, essas famílias bancavam tanto luxo? Spoiler, não era com trabalho. O dinheiro da aristocracia vinha, em teoria, das terras herdadas. Os grandes lordes recebiam renda de seus arrendatários, ou seja, camponeses e pequenos agricultores que pagavam aluguel para trabalhar na terra. Mas esse sistema já estava rangendo feito dobradiça velha. A crise agrícola do fim do século XIX derrubou os preços, e com eles a estabilidade de muitas famílias nobres. Resultado, muita posse e pouca libra. E como manter a fachada? Vendendo joias discretamente, alugando castelos para eventos sem divulgar, claro, e o clássico casando-se com herdeiras americanas. Porque quando a prataria começa a sumir do armário, é hora de importar fortuna com sotaque yankee. E vamos combinar, manter a pose exigia mais que vestidos caros e porcelana chinesa. Era necessário seguir o ritual dos cartões de visita. Isso mesmo, na era eduardiana você não marcava um café pelo WhatsApp. Você enviava um cartão com seu nome, endereço e intenção, e esperava uma visita de retorno. Se ela não viesse, era o equivalente social a ser deixado no vácuo com recibo de leitura. Quer saber se uma amizade era real? Contava-se pela quantidade de cartões empilhados na bandeja de entrada. E se você quer um toque extra de drama, algumas famílias guardavam os cartões dos convidados mais ilustres por gerações, como quem emoldura uma selfie com celebridade. E no meio desse jogo todo, a aristocracia se relacionava entre si com a delicadeza de quem anda sobre gelo fino. Todo mundo se visitava, trocava cartas, jantava junto, mas nunca deixava de observar. Em cada era e rede social silenciosa, onde cada olhar valia uma nota de rodapé e um silêncio dizia mais que um parágrafo. Em Downton Abbey, isso é nítido nas tensões constantes entre os Crawley e outras famílias. Todo mundo sorri, mas ninguém esquece um deslize. No final das contas, então, o que sustentava o castelo não era o ouro, nem os herdeiros. Era o medo. Medo de cair, de ser esquecido, de virar assunto na cozinha ou de perder um convite para o próximo jantar. Porque naquele mundo ser rico era importante, mas para ser rico era indispensável. E entre um sorriso e outro, todo mundo sabia. Bastava uma carta de cobrança mal colocada no hall de entrada e aquela fachada de estabilidade podia ruir como torta mal assada. Enquanto os lordes brindavam com conhaque no salão de mogno, as ladies organizavam almoços com 9 talheres por pessoa. E lá fora o mundo começava a dar sinais de que tudo estava ficando ruim. E não era só o tempo nublado, era o cheiro da mudança que a elite insistia em ignorar. A aristocracia britânica vivia num universo à parte, onde tudo parecia eterno, hierarquizado e elegante. Mas bastava atravessar a cerca da propriedade para perceber que aquele sistema estava começando a desmoronar, lentamente, silenciosamente, mas com consciência de avalanche. A era eduardiana foi um daqueles raros momentos históricos em que a estrutura social ainda parecia intacta por fora, mas por dentro já tinha tanto cupim que a gente não conseguia nem contar. A aristocracia ainda se via como guardiã da ordem nacional, o pilar moral da Grã-Bretanha, mesmo que o mármore já estivesse rachando. Só esqueceram de avisar o resto do país que o povo não estava mais disposto a engolir esse chazinho com açúcar. Enquanto as grandes casas ensaiavam mais uma recepção
com flores frescas e prataria reluzente. Ao lado de fora, os trabalhadores marchavam em greve. Mulheres tomavam cacetada da polícia por exigir o direito ao voto. E os jornais populares começaram a publicar colunas inteiras expondo os podres da elite. O que antes era assunto de corredor agora estava nas bancas, entre anúncios de sabão e fofoca política. E sabe aquele pavor que bate quando seu nome aparece num grupo errado? Imagina isso em versão imprensa, porque era exatamente esse o pânico da nobreza, que o mundo real começasse a falar deles em voz alta. E vamos falar real. Os nobres acreditavam mesmo que tudo isso era um barulho passageiro, coisa de gente sem modos. As sufragistas eram histéricas, os grevistas eram desordeiros, e o Partido Trabalhista era tratado como uma brincadeira perigosa. Em Downton Abbey, Lord Granham fez exatamente esse papel. O senhor de moral sólida que não entende porque o povo está insatisfeito. Ele não é um vilão. Ele só está preso na própria bolha que realmente acha que todo mundo quer preservar a ordem dele, claro. Enquanto isso, uma nova elite econômica surgia nos salões que antes eram exclusividades de sobrenomes com brasões. Industriais, banqueiros, donos de fábrica, gente que ficou rica vendendo sabão, aço, carvão e trem, e agora queria sentar à mesa de jantar. A aristocracia aceitava o dinheiro, mas não aceitava o cheiro de esforço. Era aquele clássico, aceito o seu dote, mas você não entra no meu clube de caça. Toleravam os novos ricos em silêncio, mas a cada gole de vinho pensavam, meu Deus, esse homem fez fortuna trabalhando. No meio disso tudo estavam elas, as mulheres da aristocracia. Claro que ninguém dizia em voz alta é que muito dessas mulheres estavam trancadas em um sistema que as obrigava a parecer perfeitas o tempo todo. Ser esposa, mãe, anfitriã, dama de caridade e tudo isso sem uma única reclamação. E quando começavam a pensar diferente, vixe, era um problema. Algumas, como Lady Constance Linton, filha de um lorde e sufragista militante, chegaram a se disfarçar de mulheres pobres para protestar sem que a família soubesse. E em Downton Abbey, Lady Sybil é a ponta dessa virada. Troca o baile pelo protesto, o título pelo amor proibido, o luxo pela liberdade. E incomoda todo mundo fazendo isso com dignidade e blusa simples. E o medo da aristocracia era real, mesmo que não fosse dito, porque o fantasma da Revolução Francesa ainda rondava os salões, e mais recentemente a Revolta Russa de 1905, aquela que botou multidões nas ruas e fez o czar tremer nas botas. Já tinha, então, deixado as aristocracias da Europa, toda a Europa, com a pulga atrás da orelha. E se o povo britânico também resolvesse sair da fila do chá e ir para a rua com cartaz? Melhor não pensar nisso. Melhor marcar mais um jantar, convidar um diplomata francês e deixar o jornal do dia sem abrir. E ainda tinha a imprensa. Ah, a imprensa eduardiana. O que antes era domínio dos jornais controlados pela elite começou a virar um espetáculo sensacionalista e delicioso. O público lia sobre as brigas entre duques, falências discretas, adultérios abafados e títulos vendidos por necessidade. Era o Gossip Girl da vida real, só que com mais casacas e menos perdão. Uma condessa caindo em desgraça era a manchete certa. E no fundo, o público adorava ver quem sempre esteve por cima começar a escorregar. Por um tempo, então, parecia que a festa nunca ia acabar. A música era boa, os vestidos estavam impecáveis e a lareira sempre acesa. Os talheres de prata também reluziam como se cada jantar fosse o último. Mas aí veio 1914 e o mundo real, aquele que os lords e ladies fingiam não ver lá fora, arrombou a porta da frente com bota suja e barulho de bomba. A Primeira Guerra Mundial começou com uma briga de potências e alianças, mas rapidamente virou o terremoto que sacudiu os alicerces de um mundo que achava que nunca precisaria mudar. E quando a lama da trincheira começou a respingar nas colunas de mármore, até a aristocracia entendeu. Aquilo não era só uma guerra, era a virada de uma era. No começo, a aristocracia ainda tentou manter a pose. Guerra? Coisa de diplomata e soldados. Aqui a rotina segue com caçadas e conhaque. Mas não durou muito. Em poucas semanas, os jovens herdeiros da nobreza foram chamados para lutar. E muitos foram, claro, com orgulho, farda e uma ingenuidade assustadora. Eles achavam que estariam de volta até o Natal. Spoiler, não voltaram.
E se voltaram, não eram mais os mesmos. Aliás, você conhece aquele ditado, guerra nivela todo mundo? Pois é, no fronte, o título nobre não servia de escudo. O projétil não pergunta a linhagem antes de atingir. Em Downton Abbey, isso é retratado com precisão dolorosa. Quando a guerra chega, tudo muda. A casa vira hospital, os filhos vão para o fronte e a estrutura social que antes parecia tão rígida começa a balançar. Porque guerra, minha filha, é guerra. Ela atinge o criado, o mordomo, o conde e o duque com a mesma lama. E na vida real foi exatamente assim. O filho do açougueiro e o herdeiro do conde morriam lado a lado. E pela primeira vez os nobres precisavam encarar o fato de que sua superioridade era um mito que a guerra não reconhecia. A falta de criados começou a ser sentida imediatamente após o estouro da Primeira Guerra Mundial. Muitos dos jovens empregados, valetes, jardineiros, cocheiros, lacaios se alistaram ou foram convocados. E a aristocracia, de repente, se viu sem quem passasse as camisas, arrumasse os jantares ou acendesse as lareiras. Pânico, literalmente. Quem vai servir o chá? Virou uma questão existencial. Algumas casas tentaram manter tudo como era, mas a verdade é que as engrenagens não rodavam mais sem os parafusos humanos que mantinham o teatro funcionando. Foi o equivalente a um restaurante 5 estrelas perdendo a cozinha inteira da noite para o dia, e sem saber como usar o fogão. E sabe o que é pior? Mesmo com a ausência dos criados, não era socialmente aceitável que a lady colocasse a mão na massa. Então, muitas casas fecharam temporariamente. Outras improvisaram, usando criados mais velhos que mal conseguiam carregar bandejas, mas ainda lembravam das boas maneiras. Alguns abriram as portas como hospitais de guerra, como o que aconteceu com o verdadeiro castelo que inspirou Downton Abbey, o Highclere Castle, transformado em enfermaria pela verdadeira dona Lady Almina. Pela primeira vez, aquelas paredes douradas viram sangue, dor e caos. O chá foi trocado por morfina. E o som da valsa foi substituído por gemidos. E claro, a guerra não só destruiu os elos da criadagem, ela destruiu o próprio sentido de continuidade da aristocracia. Muitos herdeiros morreram, famílias inteiras foram dizimadas, o dinheiro secou, as festas sumiram, o mercado nunca mais foi o mesmo. O que antes era um sistema baseado na herança de terras e prestígio passou a parecer obsoleto. Quem sobreviveu voltou diferente, e quem ficou perdeu o público da própria peça. E para completar o drama, o governo britânico resolveu atacar direto no bolso da nobreza, com o temido Death Duty, um imposto sobre heranças que drenava fortunas inteiras quando o patriarca morria. Se a guerra não levava o lorde, o imposto tratava de enterrar o que sobrava da propriedade. Herdar um título vinha com uma fatura anexa e juros emocionais. Enquanto os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial avançavam, também avançavam as ideias. As mulheres, por exemplo, tomaram postos de trabalho, aprenderam a dirigir ambulâncias, a operar equipamentos, a administrar hospitais. Algumas nunca mais quiseram voltar a ser apenas decorativas. A estrutura de papéis sociais derreteu com a pólvora. E quando a guerra acabou em 1918, as mulheres não aceitaram mais caladas o lugar de sempre. Começaram a votar, a trabalhar, a exigir presença na vida pública. Não era só a prataria que estava em risco, era todo o sistema. No fim da guerra, o mundo que existia em 1913 não cabia mais no espelho da moldura dourada da era eduardiana. Casas foram vendidas, criados nunca mais voltaram e tradições caíram como dominós. E mesmo que a aristocracia tenha tentado reerguer o seu castelo de aparências nos anos de 1920, o estrago já estava feito. O mundo moderno tinha chegado. E ele não usava roupas de luxo. O que antes era símbolo de estabilidade, agora era visto como atraso. Em poucos anos, mais de 1000 casas de campo foram abandonadas ou demolidas. Títulos se tornaram adereços e a velha nobreza virou lembrança. E olha, o que Downton Abbey mostra com tanta sensibilidade é isso, o fim de uma era. Quando o glamour vira memória, quando a rotina vira lembrança,
quando o silêncio da etiqueta é substituído pelo ruído de um mundo novo. Lady Mary tentando manter a tradição com o que resta, Lady Edith encontrando liberdade fora do padrão e Lady Violet, nossa condessa favorita, jogando frases afiadas como quem sabe que o tempo dela tá acabando, mas não vai cair sem fazer um último comentário sarcástico. E a gente aplaude, claro. Agora eu te pergunto, se o mundo inteiro mudasse de repente, você teria coragem de largar o seu salão de chá e encarar a rua? Ou se agarraria aos talheres esperando a tempestade passar? Porque a elite eduardiana não teve escolha. A porta se abriu, a guerra entrou e a prataria caiu no chão. Não houve tempo para recolher os cacos, só para seguir em frente com o que sobrou. E assim termina a grande encenação eduardiana, com uma explosão, um imposto e um silêncio incômodo onde antes só se ouvia música de câmara e fofoca contida. Aquelas casas gigantescas, aquelas dinastias arrogantes, aquela certeza de que tudo sempre será assim. Tudo ruiu, num escândalo de bastidores, mas também numa trincheira cheia de lama. O mundo moderno entrou sem pedir licença e não quis saber se o tapete era persa. A era eduardiana, que começou com chá 5 e visitas ao rei, terminou com telegramas de luto, títulos sem terras e ladies que agora tinham que dirigir sozinhas até a estação. Tradições foram perdidas, sim, mas também se abriram espaços que antes eram trancados a 7 chaves. E se teve uma coisa que ficou clara foi isso: não existe sistema tão bonito que resista à realidade batendo a porta com coturno. Agora, vamos pensar junto. Será que a gente também vive em alguma bolha dourada, fingindo que vai durar para sempre? Ou já ouvimos o estalo do assoalho e só estamos esperando o lustre cair? Fica a pergunta e o convite para olhar para a história não como algo distante, mas como aquele espelho que insiste em mostrar o que a gente não quer ver. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã para mais um Steph Felix.